Fala aí, Dona Pilar. Apresentamos nosso primeiro podcast em celebração à consciência negra. Compartilharemos ideias e opiniões para estimular e fortalecer a escutativa e o protagonismo juvenil. Iniciamos falando de resistência. Reexistir em um ano repleto de desafios, ressignificando nossa identidade e valorizando a diversidade de nossa comunidade. Os depoimentos a seguir e as referências da história negra trarão uma nova perspectiva. Ubuntu. Eu sou porque todos somos. Quem é você? Qual sua resistência? O que te motiva? Bom, para identificar o que nos desmotiva é fácil. Deveremos colocar na nossa mente o nosso próprio limite. O limite tais como isso não me agrada ou eu não gosto disso. Criar limite não significa que tudo que vamos fazer vai sair do nosso próprio jeito, mas significa que tudo que vamos fazer vai sair de um modo que possamos criar uma opinião ou criar uma certa atitude que não vai deixar a gente desconfortável. Logo, para sermos resistentes a dificuldades, é necessário entender o que nos desmotiva. Sendo assim, o que nos desmotiva é o simples fato da gente pensar que não é capaz ou que é capaz. O fato da gente colocar algo sobre a mão de uma pessoa e falar faça com que ela entende, cria ela em si um monte de questões. E essas questões abrangem um número maior ainda, que é o fato das suas habilidades. Se você manda uma pessoa que não gosta de desenhar fazer um certo desenho, ela vai se sentir desconfortável, pois o fato de você mandar ela fazer vai fazer com que ela pense: será que esse desenho que eu vou fazer vai ser bom ou vai ser ruim? E vai fazer com que ela crie uma resistência dela mesma. E isso é o fator do próprio limite que ela começa a se impor. A partir daí, começa a gerar uma desmotivação. E as dificuldades vão aparecer em todos os momentos, sendo em lições, sendo em metas, sendo em ações cotidianas. E para sermos resistentes a elas, deveremos primeiro colocar o nosso limite e entender que para ter uma grande motivação, o que nos desmotiva não pode ser nós mesmos. Olá, me chamo Maria Fernanda e hoje eu vim falar um pouquinho sobre resistência. O que é resistir? Não é novidade para ninguém que a sociedade brasileira já resistiu e resiste ainda sobre muitas coisas. Já resistimos à escravidão, resistimos ao racismo, resistimos à pobreza e continuamos resistindo todos os dias. Todos os dias estamos resistindo a alguma coisa. Porém, agora vamos comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque mesmo que todo mundo conheça a palavra resistir, muitas das vezes não entende o real significado do ato da resistência em si. Eu acho que uma das principais coisas que nos ensinou mesmo, que se a gente pega para ler a história, para ver fatos, até mesmo do cotidiano, porque isso não ficou só na história, 132 anos atrás, a tal século atrás, não, isso também faz parte do nosso cotidiano atual. E o que é? A escravidão. Porque os escravos, obviamente, não estavam felizes com a situação que estavam vivendo. Então eles começaram a fazer revoltas que para eles de alguma forma ia adiantar, porque ninguém quer ser preso. Todo mundo nasce com o mesmo direito de ser livre, de ser quem quiser, e você de uma hora para outra ter a sua vida escravizada, ter a sua vida vendida, não poder mais ter o direito nem de falar, sabe? Eles sabiam que estavam tirando o direito de alguém. E isso foi provado quando as revoltas começaram, quando existiam planos para matar os senhores, e isso para eles era o grito da liberdade, porque ninguém merece viver em uma situação dessa. E também a resistência à pobreza, a resistência ao preconceito. Cara, não é uma coisa que a gente tá falando, o preconceito não é uma coisa, a pobreza não é uma coisa que a gente tá falando que ficou lá atrás, é algo que a gente vive arrastando ainda na nossa sociedade.
A gente conhece pessoas, conhece casos próximo da gente. Tudo bem que muitas pessoas atualmente não sofrem, não entendem o que é isso, mas é a minoria praticamente, é minoria. Então, se você não sofre, se você não entende o significado do preconceito, eu acho que tá no papel de cada um que não sofre ajudar quem sofre, porque às vezes uma brincadeirinha, às vezes o que a gente fala sem perceber, um termo que a gente usa, sabe? Quando a gente deixa de expressar nossa opinião, quando a gente deixa de defender um amigo, deixa de defender uma pessoa que não conhece, porque não precisamos levantar a bandeira do antirracismo só para pessoas que nós conhecemos, não, nós precisamos também defender as pessoas que nós não conhecemos. Precisamos lutar por uma causa que existe, sabe? Infelizmente existe, porque na Constituição brasileira tá lá que todos nasceram com direitos iguais, todos são iguais perante a lei, só que nas atitudes, no cotidiano, nós sabemos que é diferente. Então, se você tá escutando isso agora, começa agora a fazer coisa diferente para mudar o seu cotidiano, porque a geração é nossa, nós que podemos mudar o cenário atual que vivemos. Tudo bem que é uma luta que vem de muito tempo, mas quando a gente começa a colocar opiniões, a falar coisas que nos deixam livre, quando eles começam a ver que a sociedade tem voz, quando as pessoas de poderes começam a entender esse fato, fala, peraí, tem alguma coisa que tá mudando. E é isso que precisa acontecer no nosso século atual, é isso que precisa para a mudança acontecer, isso que faz significar a palavra resistir. Resistir não vem só de você postar um hashtag no Instagram, é legal também porque você tá apoiando a causa, mas também vem de atitudes do cotidiano. E eu acho que é isso que todos precisam fazer, um pegar na mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém. Tá ali um ajudando o outro, um vai ficar ajudando o outro, por mais que seja difícil, é a gente se sentir livre mesmo preso diante da sociedade. Por que a gente vai estar livre mesmo estando preso? Porque vamos estar expressando a nossa opinião, vamos estar falando o que a gente sente, isso é resistência, sabe? Às vezes também uma palavra que a gente acha que não tem tanto peso pra gente, vai ter diante da sociedade. Então não vamos ficar calados, vamos apoiar as causas, vamos atrás disso tudo, entendeu? É basicamente isso a palavra resistência. Um dos significados principais de resistir é você se expressar, é você ser quem você é. E é basicamente isso. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar falando. Eu me sinto muito feliz em expressar a minha opinião. Olá, sou o professor Mário, professor de Filosofia e Sociologia. Então, a resistência é o ato de resistir à ação do outro. E por falando nisso, vamos dizer que o Brasil é um país composto por várias etnias, europeus, africanos, índios e outros povos que compõem a sociedade brasileira. Essas variações étnicas refletem no espaço onde se inicia a vida cultural de um povo, por exemplo, a escola. A vida escolar brasileira é composta por várias histórias diferentes, várias famílias diferentes. Olá, meu nome é Tatiana, sou agente de organização escolar da Escola Dona Pilar Garcia Vidal. Sou mulher preta e periférica. Estou aqui para falar sobre a resistência do povo preto. Resistir para mim é a busca pela liberdade, é defender a própria liberdade. Onde há escravidão, há resistência. Onde há racismo, há resistência. Resistência é ter mais preto na faculdade do que na prisão. Resistir é um processo longo e árduo. Ensine seus filhos a serem antirracistas. Isso não é um favor, é uma obrigação. Por que uma pessoa
pode odiar a outra por ser de cor diferente. Por quê? Não dá para nós enfiarmos nossas verdades para uma pessoa de 80 anos, a não ser que essa pessoa seja odiosamente esclarecida. Então, comecem pelas crianças, não ensinando seus filhos a serem racistas. Porque não se nasce racista, torna-se racistas. Desconstruam-se, leiam sobre o assunto. Olá, eu sou a Fátima, professora de artes, e hoje vou falar um pouco sobre como o conceito de resistência se manifesta na arte. Uma das formas de analisar o mundo é a arte. É uma forma intuitiva de analisar onde eu estou. A arte serve para acender o cérebro e às vezes para acalmar o coração. Um exemplo é a exposição Liberdade, do artista Carlos Vergara. Ele utilizou as grades da implosão da penitenciária Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Essa prisão foi feita depois da Revolta dos Malês, na Bahia, em 1835. A Revolta dos Malês é conhecida por ter sido a maior revolta de escravos da história brasileira, mobilizando 600 africanos escravizados que lutaram pela sua liberdade. O imperador ficou apavorado, porque os escravos muçulmanos sabiam ler e escrever, e seus donos não, e fizeram a primeira prisão do Brasil, no coração da Frei Caneca, que no fundo era para prender pobres e pretos. Lá foram presos Nise da Silveira, Graciliano Ramos, entre outros. Gente importante da cultura brasileira. Historicamente, os povos negros construíram e continuam trilhando um importante caminho de resistência. No período marcado pela escravidão no Brasil, organizavam-se de diferentes maneiras para colocar fim à violência a que eram submetidos. A escravidão se tornou proibida em 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea, mas antes disso já havia resistência através de fugas, revoltas, criação de quilombos, associações abolicionistas negras e a importante luta pela valorização e manutenção das culturas africanas. Um dos maiores símbolos de resistência foram os quilombos. Rurais possuíam diferentes formas de organização e articulação. E neste 20 de novembro, nos reunimos para relembrar, refletir e dar continuidade às lutas de importantes figuras, como Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela, rainha do Quilombo de Cariterê, Luiz Gama, Anastácia, José do Patrocínio, Negro Cosme, Isaura Bruno, entre tantos outros que resistiram. Olá, aqui é a professora Sônia Valim, ministro as aulas de História e Geografia do Ensino Médio. Vidas pretas importam, por isso que protestamos. O protesto é quando eu digo que algo me incomoda. E a resistência é quando eu me asseguro que aquilo que me incomoda nunca mais acontecerá. Muito grata. Falar do passado é também falar do hoje. Falar de como estas pretas e pretos podem nos inspirar a superar preconceitos e sermos mais resistentes aos desafios da vida cotidiana. Estamos vivendo história, existindo ou resistindo?
Ao ler os posts nas redes sociais, as notícias, ou mesmo observar da janela da sua casa a rua do seu bairro, o que você vê? Existência ou resistência? Ao olhar no espelho, o que você vê? Resistência ou existência? A luta por justiça e igualdade continua e se faz com conhecimento, organização e muita resistência. Fala aí, Dona Pilar. Você estudar é a principal forma de resistência. Só a educação e somente a educação te tira da condição de oprimido. Se você tiver estudo, terá embasamento para debater qualquer assunto. Sei que estamos em um momento delicado e é nesse momento que devemos resistir e sermos fortes. Estudem, leiam, ocupem-se com coisas produtivas para seu crescimento. Não deixe que o desânimo da quarentena impeça esse crescimento. Crie um hábito de ler, pesquisar sobre assuntos que interessam a vocês. Façam as atividades. Procurem sanar as suas dúvidas com os professores. Eu, aos 41 anos, consegui uma bolsa de estudos para cursar pedagogia. Se não fosse a minha resistência, a minha busca pela liberdade, a minha luta contra o desânimo do dia a dia, eu também, como mulher preta e periférica, eu tenho um joelho pressionando o meu pescoço para que eu não possa respirar. E se não fosse a minha luta, isso não seria possível. Meu nome é Giovana Martins, eu sou do 2º ano C e gostaria de agradecer a Maria Fernanda, do 3º ano, aos professores Mário, Fátima, Sônia e Clara e a agente Tati. E você, nosso ouvinte. Gostaria de fazer um convite a participar do nosso próximo podcast. E feliz dia da consciência negra. Feliz dia daqueles que se importam, daqueles que te fazem ver que antigos gritos valeram a pena. Só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Graças te damos pela vida, pela oportunidade de cantar e ser ouvida. Graças te damos pelo amor, esperança que inspira a luta contra o opressor. Amarelo, oi, janela abriu e o sol entrou, trazendo vida, inspiração. Luz que foi tchá tchá, quem mandou em gratidão. Desenvolve a missão, dá de cara com o sistema que te julga, não te dá opção. Não tem progresso sem acesso. Vence no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da realidade. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar.
atenção, luz que foi Jah quem mandou em gratidão. Desenvolve a missão, dá de cara com o sistema que te julga. Não te dá opção, não tem progresso sem acesso. Vence no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem. Graças e louvores, agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Agradecemos independente das dores. Hey, só agradece a esse dia que foi dado. Agradece a natureza e o cuidado. Agradece novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado. Agradece a natureza e o cuidado. Agradece novo dia, nova chance de recomeçar.